Doutrinas do Antigo Testamento. A providência divina. Gênesis capítulo 45, versículo 5. Não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Depois do Senhor Deus criar os céus e a terra, Ele não deixou o mundo à sua própria sorte. Pelo contrário, Ele continua interessado na vida dos seus, cuidando da sua criação. Deus não é como um hábil relojoeiro que formou o mundo, deu-lhe corda e deixa acabar essa corda lentamente até o fim. Muito pelo contrário, Ele é um Pai amoroso que cuida daquilo que criou. O constante cuidado de Deus por sua criação e por seu povo é chamado, em linha doutrinal, a providência divina. Aspectos da providência divina. Há pelo menos 3 aspectos da providência divina. O primeiro, a preservação. Deus, pelo seu poder, preserva o mundo que Ele criou. A confissão de Davi fica clara. A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Salmo 36, versículo 6. O poder preservador de Deus manifesta-se através de seu Filho Jesus Cristo, conforme Paulo declara em Colossenses 1,17. Cristo é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele. Pelo poder de Cristo, até mesmo as minúsculas partículas de vida mantêm-se coesas. Segundo aspecto, a provisão. Deus não somente preserva o mundo que Ele criou, como também provê as necessidades das suas criaturas. Quando Deus criou o mundo, criou também as estações e proveu alimento aos seres humanos e aos animais. Depois do dilúvio destruir a terra, Deus renovou a promessa da provisão com estas palavras: enquanto a terra durar, sementeira e cego e frio e calor, verão e inverno e dia e noite não cessarão. Gênesis 8, 22. Vários dos salmos dão testemunho da bondade de Deus em suprir o necessário a todas as criaturas. Como exemplo, o Salmo 104 e o Salmo 145. O mesmo Deus revelou a Jó o seu poder de criar e de sustentar. Jó, do capítulo 38 ao capítulo 41. E Jesus asseverou em termos bem claros que Deus cuida das aves do céu e dos lírios do campo. Mateus 6, versículo 26 ao 30. Seu cuidado abrange não somente as necessidades físicas da humanidade, como também as espirituais. João 3, 16 e 17. A Bíblia revela que Deus manifesta um amor e cuidado especiais pelo seu próprio povo, tendo cada um dos seus em autoestima. Por exemplo, o Salmo 91 e Mateus 10, 31. Paulo escreve de modo inequívoco aos crentes de Filipos: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, conforme lemos em Filipenses 4,19. De conformidade com o apóstolo João, Deus quer que o seu povo tenha saúde e que tudo lhe vá bem, conforme lemos em 3 João, versículo 2. E o terceiro aspecto, o governo. Deus, além de preservar a sua criação e prover o necessário, também governa o mundo. Deus, como soberano que é, dirige os eventos da história que acontecem segundo a sua vontade permissiva e seu cuidado. Em certas ocasiões, Ele intervém diretamente segundo o seu propósito redentor. Mesmo assim, até Deus consumar a história, Ele tem limitado o seu poder e governo supremo neste mundo. A Bíblia declara que Satanás é o Deus deste século, 2 Coríntios 4,4, e exerce um acentuado controle sobre a presente era maligna, 1 João 5,19. Em outras palavras, o mundo hoje não está submisso ao poder regente de Deus, mas em rebelião contra ele e escravizado por Satanás.
Note, porém, que essa autolimitação da parte de Deus é apenas temporária. Na ocasião que ele já determinou na sua eterna sabedoria, ele aniquilará Satanás e todas as hostes do mal, conforme vemos em Apocalipse do capítulo 19 ao capítulo 20. A providência divina e o sofrimento humano. A revelação bíblica demonstra que a providência de Deus não é uma doutrina abstrata, mas que diz respeito à vida diária num mundo mau e decaído. Primeiro, toda pessoa experimenta o sofrimento em certas ocasiões da vida e daí surge a inevitável pergunta: por quê? Essas experiências alvitram o problema do mal e do seu lugar nos assuntos de Deus. Segundo, Deus permite que os seres humanos experimentem as consequências do pecado que penetrou no mundo através da queda do casal inicial, Adão e Eva. José, por exemplo, sofreu muito por causa da inveja e da crueldade dos seus irmãos. Foi vendido como escravo pelos seus irmãos e continuou como escravo de Potifar no Egito. Vivia no Egito uma vida temente a Deus quando foi injustamente acusado de imoralidade, sendo lançado no cárcere e mantido ali por mais 2 anos. Deus pode permitir o sofrimento em decorrência das más ações do próximo, embora ele possa soberanamente controlar tais ações de tal maneira que seja cumprida sua vontade. Segundo o testemunho de José, Deus estava agindo através dos delitos dos seus irmãos para a preservação da vida, conforme vemos em Gênesis 45, versículo 5 e capítulo 50, versículo 20. Terceiro, não somente sofremos as consequências dos atos pecaminosos. Por exemplo, o pecado, a imoralidade, o adultério, frequentemente resulta no fracasso do casamento da família do culpado. O pecado da ira desenfreada contra outra pessoa pode levar à agressão física, com ferimentos graves ou até mesmo homicídio de uma das partes envolvidas ou de ambas. O pecado da cobiça pode levar ao furto ou desfalque, daí a prisão e o cumprimento de pena. Quarto, o sofrimento também ocorre no mundo porque Satanás, o Deus deste mundo, tem permissão para executar a sua obra de cegar as mentes dos incrédulos e de controlar suas vidas. O Novo Testamento está repleto de exemplos de pessoas que passaram por sofrimento por causa dos demônios que as atormentavam com aflição mental ou com enfermidades físicas. Dizer que Deus permite o sofrimento não significa que Deus origina o mal que ocorre neste mundo, nem que Ele pessoalmente determina todos os infortúnios da vida. Deus nunca é o instigador do mal ou da impiedade. Tiago 1,13. Todavia, às vezes, Ele o permite, o dirige e o impera soberanamente sobre o mal, a fim de cumprir sua vontade, levando a efeito seu propósito redentor e fazendo com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que lhe são fiéis. Romanos 8,28. O relacionamento do crente com a providência divina. O crente em Jesus, para usufruir os cuidados providenciais de Deus em sua vida, tem responsabilidades a cumprir conforme a Bíblia revela. A saber, primeiro, ele deve obedecer a Deus e a sua vontade revelada. No caso de José, por exemplo, fica claro que, por ele honrar a Deus mediante a sua vida de obediência, Deus o honrou ao estar com ele. Semelhantemente, para o próprio Jesus desfrutar do cuidado divino protetor ante as intenções assassinas do rei Herodes, seus pais terrestres tiveram de obedecer a Deus e fugir para o Egito. Mateus 2,13. Aqueles que temem a Deus e o reconhecem em todos os seus caminhos têm a promessa de que Deus endireitará suas veredas. Provérbios 3, versículos 5 ao 7. Segundo, na sua providência, Deus dirige os assuntos da igreja e de cada um de nós como seus servos. O crente em Jesus deve estar em constante harmonia com a vontade de Deus para a sua vida, servindo e ajudando outras pessoas em nome dele. Terceiro,
Devemos amar a Deus e submeter-nos a Ele pela fé em Cristo, se quisermos que Ele opere para o nosso bem em todas as coisas. Para termos sobre nós o cuidado de Deus quando em aflição, devemos clamar a Ele em oração e fé perseverante. Pela oração e confiança em Deus, experimentamos a sua paz. Filipenses 4, versículos 6 ao 7. Recebemos a sua força, Efésios 3,16, e a misericórdia, a graça e a ajuda em tempos de necessidade, Hebreus 4,16. Tal oração de fé pode ser em nosso próprio favor ou em favor do próximo.